TV Menorá apresenta Janela do Céu. Janela do Céu. Janela do Céu iniciando hoje a minha convidada especial lá de Porto Alegre, a Brenda Oliveira Barbosa. Ela vai contar um pouquinho para nós a história dela com Cristo, né? Todo mundo tem uma caminhada diferente, uns passos diferentes, mas tudo leva a gente conhecer o Senhor, né? E na nossa conversão a Cristo. E hoje a Brenda tá aqui comigo para contar um pouquinho da história dela. Tudo certo, Brenda? Tudo certo. Graças a Deus. Deus abençoe os irmãos. Abençoe aí a Janela dos Céus, que seja uma bênção, né? Então, Brenda, começa nos colocando aí a par da tua história, né? Como é que iniciou? Como é que foi esse teu processo de estar com Cristo, tua decisão? Eu nasci, assim, já num lar cristão, né? Recebendo ali todos os ensinamentos, né? E desde o começo, assim, né? Porque a gente aprendeu tudo lá na tribo, né? Sobre alma, sobre espírito, né? Sobre renovação da mente. A gente teve conhecimento de muitas coisas, né? Só que eu era bem mais nova, né? Uhum. Eu era bem mais nova. Eu tinha ali os meus 10 anos, 11 anos, né? Então a gente recebia muito conhecimento, né? A gente via a mudança, né? Através da vida dos nossos pais, né? Principalmente da minha mãe, que se manteve, né? E isso foi aquilo que acho que nos manteve mais tempo, sabe? Com o Senhor ali dando continuidade, né? Foi esses momentos assim, mas eu sempre tive um lar onde Cristo estava sempre ali, né? Em primeiro lugar, a gente orava, a gente acordava de madrugada, a gente intercedia, né? Desde pequenos, assim. Mas a gente, acho que eu, principalmente, né? É difícil de compreender, assim, a tua intimidade com o Senhor, porque tu sempre foi orientada, né? Mas nem sempre tu sentiu algo dentro de ti, né? Parecia que não existia ainda uma conversão, né? E mesmo assim a gente seguia, a gente tinha alguns grupos de louvores e tudo mais, mas toda essa dedicação, assim, da minha mãe fez com que a gente se manteve até certo ponto, né? E assim, tu como criança, né, dá pra dizer, né, 10, 11 anos, como é que era a tua experiência de participar? Tu gostava? Aquela influência da tua mãe era positiva na tua vida de tu querer participar também? Ou era mais assim, por obrigação? Como é que era a tua relação com isso? A minha mãe, antes de vir para a Igreja de São Jesus Cristo, a gente era de outras denominações, né? Passamos por várias, né? Então, acho que tipo, na nossa cabeça já era muito automático aquilo ali, né? Tipo, não importa em que igreja tivesse, mas a minha mãe sempre tinha uma busca ali. Então, era muito automático, assim, a gente acho que não raciocinava muito, né? Tipo assim, vou procurar outros lados, outras coisas, né? Já era algo que estava implantado, né? Mas depois que a gente conheceu a Igreja do Senhor Jesus Cristo, que ela aplicou muitas coisas que ela também não entendia, que ela também não conhecia, né? Que a gente via, assim, a mudança, tinha momentos que a gente gostava de estar, né? Tinha outros momentos que não. No nosso domingo era todo voltado para a igreja, né? Por causa que a gente saía para brincar e daqui a pouco já era do ensaio para fazer os louvores, que a gente fazia o louvor na igreja, né? Também. A gente organizava com a minha mãe, limpava, fazia de tudo. Então, tudo começou também na minha casa, né? Então, nessa parte, assim, a gente se frustrava um pouco, né? Mas a gente sabia que tudo que a gente ia fazer, tanto em escola ou procurar um estágio, né? A nossa direção era sempre ir para o Senhor, né? Então, tu Então, a gente sentiu, sabia assim, que que essa criação voltada para o Senhor, né? De vendo o zelo da tua mãe com relação às coisas do Senhor, tu sente que isso foi algo, assim, que fez diferença na tua criação? Sim, fez muita diferença. Mas, ao mesmo tempo, eu não me compreendia naquele meio, né? Tipo, eu via ela, via os resultados, mas eu não conseguia me ver fazendo as mesmas coisas, né? Porque eu sempre quis ser muito independente. Eu queria fazer os meus 18 anos e ir embora de casa de uma vez, né? Fazer minhas próprias coisas, poder eu escolher, né? Então, foi muito bom, sim, porque é uma orientação divina do Senhor que fica, né?
Com certeza. E essa parte aí, como tu comentou, quer fazer os 18 e sair de casa, né? Isso chegou a acontecer? Tu começou os teus passos, a tua Sim, caminhada, como é que foi? sim, chegou a acontecer. Eu sempre gostei de trabalhar, eu trabalhava muito, né? Então, como eu já trabalhava, eu tinha meu próprio dinheiro, tinha recursos, eu já quis sair de casa. Aí eu saí e também parei de ir na igreja, Uhum, né? E daí tu tem outras amizades, tu começa a querer dentro de ti conhecer outras coisas, porque até então tu não conhece, tu só vive ali naquele meio, né? Por mais que tu saiba ou que alguém te fale algo, tu nunca teve experiências, né? Mas eu sempre tive coisas assim que eu visualizava, que eu via que não dava certo para as pessoas, que realmente não era do Senhor, que eu me apartava, né? Tipo, uhum, eu nunca fui de usar drogas, nunca fui de filmar, nunca fui de beber, né? Eu gostava de ir para as festas, assim, para dançar. Então, essas coisas, assim, quando eu chegava nos lugares, nas festas, eu não me sentia parte daquele lugar também, sabe? Eu não conseguia. Eu olhava assim, eu via as pessoas se entregando, né, para bebida, ali na prostituição, porque se envolve com pessoas às vezes, né, para drogas, mas eu não conseguia achar aquilo ali legal, não fazia uhum. parte. Então, dentro da igreja, eu não conseguia me sentir confortável, porque eu não tinha ainda uma intimidade, né, uma conversão real assim com o Senhor, e também no mundo também não me sentia à Uhum. vontade. Então, tu fica, né, perdida, né, Nesse nesse meio. período que tu saiu já, então se afastou um pouco, tu já tinha se batizado na igreja? Já, eu me batizei cedo, a gente se batizou com 12 anos, né? Uhum. Eu me Foi. batizei com 12 anos, eu já era batizada. Mas eu me batizei porque, tipo, eram muitos adolescentes da minha Uhum. idade ao mesmo tempo e tu vai na emoção, né? Tipo, sabe que todo mundo é batizado, que tu precisa para te ser salvo, né? Uhum. Tem esse Então eu entendimento. aceitei e me batizei ali. Tem esse entendimento de que é algo É, necessário, né? Ó, eu pergunto assim porque a gente vê uma diferença quando a pessoa é batizada e acaba se afastando, né? Se afasta assim daquele convívio, daquele meio, porque normalmente a pessoa sente isso que tu disse, né? Tô lá no meio do que eu queria, então do que eu acho que é legal agora, mas eu não me sinto parte, não sinto que aquilo ali seja pra mim, né? E realmente é isso que tá acontecendo, né? Porque se a gente já foi batizada, quer dizer que a gente já mudou o nosso lugar, né? A nossa casa já é com Cristo agora, né? Embora a gente faça uns desvios e vai pra cá, vai pra lá, mas a gente já aceitou ter Cristo, né, como nosso Senhor e Salvador e é o nosso Pai, nossa casa mudou, a nossa posição nesse mundo espiritual todo já mudou, né? E a gente começa a é, sentir essa diferença, apesar de a decisão ter sido com 12 anos, né? Já tava com 18, enfim, mesmo assim, né? Aquilo nunca mais muda, né? A gente é batizado, a gente tá com o Senhor e aí a gente começa a sempre ver a parte interessante também, que é o Senhor sempre resgatando essas pessoas, né? Por isso até que eu acredito, talvez até tu possa dar esse testemunho, né? De que quando a gente tá com 12 anos, e mesmo que a pessoa se batiza não tendo aí uma grande experiência com o Senhor, não é o que precisa, né? O que precisa é uma decisão e uma realidade de que o batismo é necessário. A experiência com o Senhor, né, pode vir depois, assim como a pessoa que recém chegou na igreja já pode se batizar sem ter melhorado todas as suas atitudes ou se libertado de tudo, né? Não é assim que funciona, né? Mas é a nossa decisão de estar com Cristo naquele momento, né? é. E aí, como é que E tu eu viu lembro esse assim que processo na tua vida? e aí, quando eu tava ali no mundo, né? Tu tem uma percepção assim, e tu acha que Deus já não tá mais no controle, né? Porque tipo, tu fez uma escolha e tu acha que Deus não tá mais contigo. E aí, tipo, acontecem coisas boas, acontecem coisas ruins, né? E daí, quando acontecem as coisas ruins, tu sempre vai pro Senhor, né? Uhum. Sempre vai pro Senhor, daí tu se volta, e daí daqui a pouco tu já se sente confiante, né? E tu já sai de novo. Porque eu sou até hoje eu tenho algo assim de querer ter uma independência, de um autoritarismo, né? Uhum. Muitas vezes, assim, e às vezes de fazer parte, muitas vezes, de um caráter que não é aquele que Cristo se agrada, né? Que tem que ter um equilíbrio. Uhum. Então, sempre tive muito essa dificuldade, sabe? De me entregar completamente, né? E daí eu lembro que começou a mudar, assim, quando eu sempre gostei de trabalhar, quando eu comecei a me sentir mal no serviço que eu trabalhava. Que eu dava tudo de mim, que eu fazia, sabe? E que eu não tinha. E eu não era reconhecida pelo meu esforço, sabe?
Tu via outras pessoas ali com menos trabalho, com menos experiência, sendo muitas vezes premiadas, e eu não. Então eu sentia algo incômodo e eu achava que era uma injustiça de Deus para mim, né? Tipo assim, como é que eu posso ser escolhida? O Senhor tá vendo toda a situação que eu tô passando e não faz nada, sabe? E daí eu comecei a me sentir muito mal com isso. E daí foi quando eu comecei uma depressão, assim, sabe? Porque trabalhava muito com o meu ego, essas coisas, né? Eu me sentia muito cabisbaixa. E daí chegou um ponto de eu querer tirar minha própria vida, né? De quase partir ali para um suicídio. E foi muito aos pouquinhos, assim, imperceptível, assim, no meu dia a dia, que eu lembro, assim, que eu peguei uma faca para arrumar algo no meu quarto. Porque a gente tem mania de pegar faca para arrumar tudo, né? E nesse dia eu organizei, eu estava bem assim até então, e deixei no quarto, né? Tava com sono e fui dormir e ficou assim, do lado da cabeceira a faca, uma faca grande. Só que no outro dia eu já estava muito transtornada. Eu cheguei de serviço cansada, irritada, muito brava e uma angústia muito grande dentro de mim. E quando eu sentei na cama, eu vi aquela faca ali do lado que eu tinha deixado na noite anterior e algo dizia nos meus ouvidos, né? Se tu colocar essa faca contra o teu peito, tu vai se sentir aliviada, né? E eu lembro que eu encostei, e na hora que eu encostei, eu consegui me visualizar fora de mim, sabe? Eu tive uma visão como se eu estivesse me olhando no espelho, fazendo aquele ato, porque até então eu não conseguia ter noção do que eu estava fazendo. E daí foi quando eu pedi socorro para o Senhor. Senhor, me socorre, porque eu não sei o que eu estou fazendo, né? Eu não sei como é que isso foi introduzido, né, dentro de mim, e eu não sei como as etapas, né, que é muito imperceptível que isso vai acontecendo. Mas eu preciso que o Senhor me resgate. E naquele momento, assim, ele conseguiu me resgatar, eu consegui orar, porque eu não conseguia mais orar e nem ler a Bíblia, né? Eu consegui orar, eu consegui confessar aquilo que eu estava sentindo com muita sinceridade, sabe? Aquela coisa que parece que está contando para um amigo, a minha oração foi essa. E eu nunca tive uma oração daquele jeito, né? Sempre foi muito, assim, uma oração muito regrada, sabe? Aquela coisa formal, comum, assim, que a gente vê. Eu nunca tive uma oração sincera. Daí ali eu percebi que eu nunca tive, né? E eu vi que naquela oração sincera ele se agradou, porque eu coloquei tudo para fora, né? Tava desesperada. E daí foi um momento assim que eu senti Cristo dentro de mim, que ele estava dentro e não estava fora, né? E aí foi maravilhoso, sabe? Porque daí, a partir dali, eu senti algo de libertação dentro de mim, né? De que eu tinha alguém, por mais que eu não tivesse com pai, com mãe, com autoridades, assim, familiares, mas eu tinha um Cristo. Eu tinha alguém que era por mim, né? Porque às vezes toda a minha correria, toda a função era um sentimento assim de que eu estava sozinha no mundo, por isso que eu corria tanto, né? E daí foi maravilhoso, né? Foi maravilhoso assim essa parte. E mesmo assim demorou para eu voltar para os grupos familiares, para eu voltar para a igreja. Depois dessa experiência, como é que tu foi sentindo assim esse processo da depressão? Tu falou que sentiu que teve uma libertação, né? Mas como é que foi no teu dia a dia assim para te sentir que tava bem, ou isso só aconteceu depois quando tu retornou de fato para a igreja? Não, eu já fui sentindo antes, porque eu visualizava aquilo ali no serviço, de me sentir injustiçada, e eu comecei a orar, pedir para Deus para mim ter decisões na minha vida, né? Porque quando algo não tá ruim, tu tem que decidir o que tu vai fazer, né? Então eu falei pro Senhor, eu preciso decidir, né? Eu não posso ficar num lugar onde eu não me sinto bem, onde eu acho que tem injustiça comigo, eu quero que tu faça, né? E daí, se fosse por mim, não teria acontecido de uma forma que aconteceu. Eu sou uma pessoa que eu não consigo fazer as coisas erradas para ser demitida, para sair dali com os valores, com os meus direitos, né? Eu sempre fui muito sincera. E aí, eu não precisei falar nada, porque nesse dia, depois que aconteceu esse sentimento, eu recebi uma mensagem do meu gerente, porque eu trabalhava muito, eu tinha muitas horas extras, e ele falou para mim que eu tinha 5 dias de folga, né? E na minha cabeça, eu achei, tipo, estão armando para mim, né? E, tipo, nunca me deram regalia nenhuma. Eu falei, quando eu voltar, vão me demitir, talvez, né? E ao mesmo tempo que eu me senti bem com isso, eu me senti mal, tipo, vou ser demitido, o que eu vou fazer da minha vida? O que vai ser? Sabe? Muita insegurança também. E daí eu fiquei aqueles 5 dias em casa, e quando eu cheguei lá, não tinha nada para me demitir, assim, né? Daí eu fiquei uns 2 dias trabalhando,
continuei sentindo um incômodo no lugar e eu falei, Senhor, eu vou me demitir, né? E daí, nesse mesmo dia que eu falei pro Senhor que eu queria me demitir, que eu ia pedir minhas contas, e eu ia sair sem nada, eu falei, eu quero que tu assuma o controle da minha vida a partir de agora, né? Eu coloco para ti. E nesse dia, o dono da empresa estava lá, porque ele nunca vai. Então já era algo que o Senhor estava preparando, né? E daí eu tive uma conversa, eu coloquei para eles que eu não estava muito bem, o que tinha acontecido, né? Que eu estava extremamente, assim, ansiosa e debilitada, assim. E eu pedi minha demissão, eles aceitaram, né? Não perguntaram nada demais. Eu nunca tive aquela coisa de receber um respaldo na questão emocional por pessoas, sabe? Então foi muito, muito frio tudo. E daí eu peguei e fui para casa e comecei a orar, pedi pro Senhor, buscava, comecei a participar novamente do grupo familiar. E em seguida eu não larguei currículo nenhum, só coloquei nas mãos do Senhor. Senhor, seja feita a tua vontade, eu quero aquilo que tu tem para mim. E daí foi onde alguém me ligou, uma dona de uma loja me ligou, e eu não tinha largado currículo nenhum, e ela falou que tinha lido o meu currículo, né? E eu falei, amém, né? E ela falou assim, eu queria fazer uma entrevista contigo, que na verdade era um teste, né? Era um teste em que eu já teria que trabalhar, porque eu tinha que mostrar números, que eu trabalhava como vendedora, né? E eu fui bem no primeiro dia, no segundo e no terceiro, assim, fiquei em primeiro lugar todos os dias do meu teste, né? Porque ali, tipo, não tem muito o que tu fazer, eles não querem saber como tu é, eles querem números, né? E daí eu fui muito bem e acabei ficando, né? E foi aonde eu me senti bem, sabe? Eu me senti bem naquele lugar, tudo mais, eu via que o Senhor estava no controle, mas também eu não tinha aquela autonomia de falar pro Senhor, para as pessoas, né? Vinha clientes, às vezes, que tu via que as pessoas, às vezes, se jogam para ti, querem conversar, e tu tem que falar do Senhor, que não tem nada de ti para demonstrar, né? Então eu não tinha aquela autonomia. Nesse momento aí que tu já tinha trocado de emprego e tudo mais, tu já tinha tido esse retorno pro Senhor, de fato, assim, de ter ido buscar no grupo familiar, na igreja, nos materiais, tu já tava nesse meio de volta. Já tava. Porque daí, a partir desse momento ali também, eu comecei a ler os livros, que eu detesto ler, né? Até hoje. E hoje eu faço parte da livraria aqui em Porto Alegre. Hoje em dia eu consigo, assim, porque é um lugar tranquilo, eu consigo parar, eu consigo ler, sabe? Mas essa questão de pessoas que tu vê no trânsito, às vezes, lendo, no ônibus, eu não consigo, eu tenho que estar quietinha, sabe? E daí eu comecei a ler O Dano da Amargura. Quando eu comecei a ler O Dano da Amargura, foi algo, assim, que eu me deparei, assim, comigo mesma, que eu tinha aquilo ali. E que a culpa não era das pessoas por esse sentimento que eu sentia, sabe? E daí eu falei, agora, Senhor, eu vou ter que pedir perdão por esse tanto de gente. E eu fui anotando, e não parava de anotar o nome das pessoas, né? E eu falei, tem pessoas que eu não lido mais no dia a dia, né? O que eu faço? E daí tu via que era do Senhor, porque daqui a pouquinho as pessoas estavam te chamando pela rede social, sabe? Perguntando como é que tu tava. E eu falei assim, agora é o momento de eu pedir perdão, né? E eu lembro que eu comecei a pedir perdão com detalhes de tudo por que eu estava pedindo perdão, sabe? Eu comecei a pedir perdão e aquilo ali dentro de mim foi tirando um peso, sabe? Eu comecei a ficar leve, que eu pedia pro Senhor mudar o meu semblante, que eu tenho um semblante muito fechado também, sabe? E as pessoas notam isso, né? Eu falei, Senhor, meu semblante não é de ti, porque as pessoas às vezes têm até medo de se aproximar de mim, né? E eu falei, muda, Senhor, traz alegria pro meu coração, né? Pro meu semblante, para que eu tenha uma proximidade, né? E daí isso tudo foi acontecendo. E eu via que era do Senhor. E depois disso, eu pedi pro Senhor um casamento, porque eu namorava, né? E eu sabia, né? Minha mãe sempre falava, tá em pecado, aquela coisa, sabe? Mas demorou, assim, para eu me dedicar a isso, sabe? De levar em oração, de orar pela pessoa que eu tava. E o meu marido, hoje em dia, o meu marido, né? Antigamente ele era de outra religião. Ele era de Umbanda, né? A família dele também. E eu falei assim, meu Deus, a gente deve estar puro demônio, né? E agora o que a gente vai fazer? E daí eu coloquei pro Senhor, Senhor, se não for de ti, a pessoa que o Senhor afaste, mas se for de ti, que o Senhor consiga trazer ele para ti, né? Porque o coração dele venha estar voltado. E isso eu senti o Senhor me dizendo muito forte, assim, que ia ser a partir de mim que isso ia acontecer. Que eu tinha que expressar Cristo para aquela pessoa ver Cristo em mim e também querer. E eu falei assim, vai ser impossível isso então acontecer.
E daí foi aos pouquinhos, sabe? Eu fui me dedicando, eu fui colocando em oração, eu orava no travesseiro dele. E teve um dia que ele foi no grupo familiar e ele decidiu se batizar, né? Daí ele se batizou lá na banheira da casa da minha mãe ainda. E a partir dali se levantou muita coisa, né, irmã? Se levanta, assim, coisas assim que tu não imagina. Aí se levantou muitas coisas, a gente foi indo, sabe? A gente perseverou, deu continuidade. E daí, daqui a pouco, eu senti a diferença nele, porque ele bebia, ele parou de beber, ele era promotor de festa, ele não conseguia mais promover festa nas redes dele, né? Ele fechava ruas, assim, fazendo festas, ele não conseguia mais, sabe? E tudo foi coisas que eu fui pedindo pro Senhor, teve empenho, teve jejum da minha parte, né? E eu vi o Senhor fazendo, eu falei, ai, Senhor, como tu age, né? Quando a gente obedece e faz as coisas por ti, tu age, né? Então eu fui tendo experiências diretamente com intimidade com o Senhor, né? Porque antes era tudo assim, pelo que as pessoas me contavam, eu precisava de uma experiência, né? E aí, daí, a partir dali... A tua experiência também já moveu uma próxima experiência de outra pessoa, né? O testemunho tem esse poder, né? A nossa mudança, a nossa decisão, transformação, vai tocar o próximo também, né? Assim como, mesmo talvez indiretamente, mas aquele exemplo que a tua mãe deu, né? De zelo, tudo com a igreja, como tu mesma disse, né? Quando tava fazendo algo que não agradava o Senhor, tu lembrou da tua mãe falando aquilo, né? E tá ali dentro, né? É uma semente. Brenda, a gente já tá encerrando aqui. E eu queria que tu deixasse, assim, quem era a Brenda antes e quem que foi a Brenda depois dessa segunda experiência com Cristo. Antes de ter essa experiência com o Senhor, eu sei que eu era uma pessoa muito brava, sabe? Era uma pessoa, assim, eu não gostava de estar com outras pessoas, né? Eu tinha que escolher com quem eu estava. Eu era uma pessoa... colocava o trabalho sempre em primeiro lugar, sabe? Antes de pessoas, antes de até mesmo do ministério que o Senhor me chamou, sabe? Então eu tinha as minhas coisas sempre em primeiro lugar, né? Até hoje todos nós temos um egoísmo, mas eu era muito, muito egoísta, né? Tudo tinha que ser para mim, porque eu merecia, porque eu desempenhava ali algo, tirava tempo. Então eu era uma pessoa assim, sabe? Muito assim, os meus irmãos muitas vezes detestavam estar comigo, sabe? Que era muito autoritária e mandona. E hoje em dia eu creio assim que as pessoas visualizam e comentam que há uma mudança extrema, né? Porque hoje eu consigo assim ouvir as pessoas, né? Eu consigo hoje colocar o ministério que o Senhor me deu assim em primeiro lugar. Eu consigo colocar Cristo em primeiro lugar na minha vida. Eu introduzo Cristo para dentro da minha família, né? Com meu marido e hoje meu filho também. Eu tenho um filho na minha casa e hoje em dia eu creio que Cristo assim está muito visível na minha vida através da educação que eu estou dando para o meu filho de levar Cristo para ele, né? De introduzir Cristo e de tu ver assim as pessoas comentando como teu filho é isso na creche, ele dá um bom testemunho e isso eu vejo que é o Senhor, né? Porque pela minha força, pela minha vontade, eu nunca conseguiria dar uma educação da qual meu filho muitas vezes expressa, né? Coisa boa, né? Ver que o Senhor faz a transformação não só em nós, né? Mas em todos que estão à nossa volta. E eu acho interessante também trazer, assim, esse ponto, né? De que, às vezes, muitos pais, né? Dentro da igreja criam os filhos dentro da igreja, dão essa educação e depois acaba havendo se afastar do Senhor, né? E eu acredito, assim, que com certeza tua mãe deve ter orado bastante, né? Ou as pessoas que já te conheciam da igreja, para que acontecesse esse teu retorno, né? E o Senhor é fiel quando ele fala na palavra, né? Que a semente não volta vazia, né? A palavra não volta vazia. E em certo momento, no momento exato que tu tava precisando, né? No momento que tu tava preparada para ter essa reconciliação com o Senhor, ele te chamou, né? E foi te guiando, né, os teus passos e trazendo essa tua experiência com o Senhor, né, que agora tu acabou de contar pra gente passar um pouquinho pra nós, né, com certeza não foi tudo, né, que tu contou aqui, mas deu pra entender, né, esse poder que o Senhor tem na nossa vida de fazer essa transformação se a gente tomar essa decisão, né, como tu falou naquele momento de dificuldade mesmo, a sinceridade sempre agrada o Senhor, né, a sinceridade encontra
o favor divino ali para nos auxiliar nesses momentos, né? Independente até das palavras que a gente usa, não tem que ser algo formal, né? Não tem que ser algo bonito, mas tem que ser com sinceridade diante do Senhor, né? Aquilo que a gente tá necessitando, e o Senhor com certeza vai ser fiel, né? Ele vai arranjar aquilo que vai acontecer depois, né? Os nossos próximos passos. Então, Brenda, a gente já encerrou o tempo aqui, eu agradeço muito a tua participação aqui hoje, e quero que tu deixe uma consideração final rapidinha aí para quem acompanhou o teu testemunho. Amém. Irmãos, eu queria deixar para vocês assim que tudo está em colocar o Senhor em primeiro lugar na nossa vida, né? Eu consegui hoje receber coisas do Senhor e bênçãos do Senhor que eu precisava no momento correto, porque teve uma posição, uma escolha de entregar realmente tudo para o Senhor, né? E essa escolha de entregar tudo para o Senhor tem que ser contínua, né? Todos os dias, porque todos os dias as coisas que ocorrem na nossa volta, no nosso dia a dia, é para fazer com que a gente venha muitas vezes se distrair e sair da posição, né? Seria esse meu compartilhado. Que o Senhor abençoe vocês, que o Senhor consiga colocar no nosso coração muita perseverança, né? E esperança, né? Porque a nossa conduta hoje tem que ser uma conduta daqueles que vão ser candelabro, né? Daqueles que vão ter com o Senhor, né? Seria isso. Muito Amém? Obrigada, Brenda. Muito obrigada a todos que acompanharam aqui mais um Janela do Céu. Que o testemunho da Brenda tenha edificado vocês aí que nem me edificou hoje. Muito obrigada a todos e mais testemunhos aqui no Janela do Céu. TV Menorá apresentou Janela do Céu. Janela do Céu.